Irmãos, bom dia a todos. Mais uma aula. Vamos começar orando. Senhor nosso Deus, pedimos Tua bênção, Tua presença, Tua unção, Tua sabedoria, Senhor, Tua orientação. Pedimos que a nossa reflexão de hoje seja alimento para a nossa alma, luz para os nossos olhos. O Senhor ilumine os nossos corações, nos dê uma visão renovada, aprofundada, esclarecida sobre Jesus Cristo e sobre a nossa fé. Confiamos inteiramente que o Senhor fará isso, porque essa é a sua vontade. Confiamos nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a lição número 5, é o quarto nome ou título que nós estamos estudando. Se o nome Logos fala sobre a pré-existência de Jesus, a divindade, a eternidade de Jesus, e o nome Emanuel fala sobre a presença de Deus, a habitação de Deus conosco, o nome de Jesus fala sobre a obra da salvação e também da encarnação, né? Porque Jesus é o nome que enfatiza a humanidade de Jesus. É o nome que ele recebeu como homem, como Salvador. Hoje nós queremos ver um nome que é Cristo, na verdade um título que acaba se tornando um nome, né? Um nome extremamente comum, um dos mais comuns para Jesus, um dos mais usados, né? E que vai falar principalmente sobre a sua obra, né? Sobre a sua missão, a missão que ele recebeu de Deus, né? Que é esse nome Cristo, entre parênteses, Messias. Nós conhecemos, né, Jesus Cristo, falamos de Jesus Cristo, falamos de Cristo Jesus, falamos de Messias. Nós precisamos entender o que é que esse nome contém, né, o que ele significa. Nós somos chamados de cristãos, né, a nossa fé é chamada de cristã, a nossa religião chamada de cristianismo. Né? Interessante que todos esses nomes derivam deste título de Jesus e não do seu nome Jesus, né? Nós não somos chamados de jesuanos ou jesuítas ou jesuísmo, né? Mas de cristãos, da fé cristã, do cristianismo, né? Mas o que significa esse nome? O que ele significa para nós? O que ele significava nos dias de Cristo? E qual é a origem dele no Antigo Testamento? Então nós queremos fazer aquele mesmo percurso que temos feito. Primeiro vamos buscar o sentido original do nome no Antigo Testamento. O que ele significa? A etimologia do nome, né? E a sua herança no Antigo Testamento. Depois verificar então como Cristo assume esse nome. Como esse nome é atribuído ou reconhecido a Cristo, né? E depois, então, na igreja primitiva, nos primeiros cristãos, no primeiro testemunho de Cristo, entender qual o significado teológico, né? Quer dizer, o que esse nome significa para nós. O objetivo é que quando a gente falar Jesus Cristo, né, esse nome tenha para nós uma densidade, né, um conteúdo, um significado, né? Não seja um nome apenas como João, José, Maria, ou qualquer nome comum, né? Mas que ele carregue para nós, então, esse significado. A primeira coisa que você aprende aí no nosso esboço é que o nome Cristo é uma tradução grega do nome hebraico Messias. Então, nós não usamos muito o nome Messias. A gente fala muito hoje de messianismo, o fulano é um messias, não sei o que, é messiânico e tal, e também não entendemos muito bem o que significa, ou damos a esse nome um novo significado, né?
quando nós falamos, é um não sei o que messiânico, né? Ou então é um político, ou então é a nossa esperança, né, de salvação do país e tal, nós usamos às vezes esse nome Messias. Esse é um significado completamente novo, moderno, derivado, atualizado, que não tem nada ou não tem muito a ver com o Messias do Antigo Testamento. Então, falar para nós que Cristo traduz Messias, nós ficamos na mesma. Nós só sabemos que Messias é hebraico, né? E como a Bíblia foi traduzida para o grego, e como na época de Jesus a cultura predominante era a cultura grega, esse nome foi devidamente, então, traduzido, né? O Antigo Testamento é hebraico, o Novo Testamento é grego. Esse nome passou por uma tradução. E esse nome significa, então, ungido. Messias significa ungido. E Cristo, então, também é a forma grega para ungido. Então, só sabemos que Cristo é a tradução de Messias e que ambos significam ungido. Só por curiosidade, gente, os evangelhos falam em apenas 2 ocasiões a palavra Messias, que são essas que eu coloquei aí, em João 1,45 e João também 4,25. É interessante isso. O Evangelho sempre vai trabalhar com o nome traduzido, né? O Cristo, Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? Sempre traduzido. Mas João, excepcionalmente, quando usa o nome Messias, quer dizer, raramente usa, só 2 vezes, mas quando usa o nome Messias, em seguida explica que traduzido é o Cristo, Messias, ou seja, o Cristo. Isso acontece quando os primeiros discípulos estão encontrando o Messias, ou se perguntando se aquele homem é o Messias, né? Então um discípulo chega para Natanael e fala: achamos o Messias, né? E João explica em seguida que é o Cristo, né? Ou lá, o outro caso é lá no encontro com a mulher samaritana, quando ela fala assim, né? Porventura será esse o Messias? Que quer dizer, o Cristo. Então João é o único evangelho que faz essa ponte. Olha, o Messias, traduzido, né? Nota do redator, né? A pessoa que falou Messias não fez a tradução. Mas o autor do Evangelho, que escreveu o Messias, coloca ali então uma nota de rodapé, né? Uma nota de redator, dizendo, olha, quando eu digo Messias, né, para quem não sabe, eu estou falando do Cristo. Fora isso, esse nome Messias não ocorre, né? Não ocorre, e então nós temos aí a nossa palavra Cristo, né? O Cristo, então, como eu disse para vocês, é uma tradução da palavra Messias. Bom, qual é a origem, então, desse nome Messias? Porque a origem do nome Cristo, nós já sabemos que é uma tradução de Messias. Da onde vem, então, a etimologia, né? O significado do Messias? Essa palavra Messias também é raríssima no próprio Antigo Testamento. Apenas em algumas ocasiões, que nós vamos ver daqui a pouco, ela vai aparecer como Messias no sentido de uma palavra título, de uma palavra substantiva, né, que significa alguém, né? Ela começa, na verdade, com uma ação, a ação de ungir, né? Esse nome Messias vem do verbo massá, ou machá, que significa ungir. E poderia ser a unção de qualquer coisa, né? A unção de objetos sagrados, né? Como altar, como uma pedra, qualquer coisa que fosse ungida no sentido litúrgico, no sentido religioso. Por exemplo, né? Vamos para a origem mais importante do nome. No tabernáculo que Moisés construiu, Deus manda Moisés preparar um óleo santo, um óleo especial,
cuja receita Deus deu, que Deus ensinou para eles fazerem. E quando o tabernáculo é inaugurado, todas aquelas peças são ungidas. O que significa então esse ungir? Derramar um óleo, esfregar ou derramar simplesmente, né? Derramar aquele óleo santo. Que sentido tem esse ato? Né? O ato de separar aquele objeto para Deus, para uso sagrado, para uso religioso. Então, nesse sentido, todas as peças, todo o mobiliário do tabernáculo foi ungido. As roupas dos sacerdotes foram ungidas. As coisas são ungidas. E aí também surge a unção de pessoas. Porque o sacerdote, Arão, e seus filhos são ungidos. Tá? Então, ungirás o sacerdote, ungirás os seus filhos. O que significava essa unção do sacerdote? Significava que a partir de agora aquela pessoa seria separada para uso exclusivo de Deus. Então, quando Arão foi ungido, o que isso significa? Que ele e a sua casa e os seus filhos foram separados para o serviço santo. Né? Tanto era assim que o sacerdote tinha todo um ritual. Né? Coisas que ele podia fazer, coisas que não podia fazer, alimentos que podia comer, que não podia comer. Até o seu casamento, né, deveria ser regulamentado. Não poderia se casar com qualquer mulher. Né? Então, a unção significava separação para Deus, para uso sagrado. E isso acontece, então, como eu estou falando para vocês, tanto com objetos como com pessoas. Né? Sendo que a unção de pessoas na Bíblia começa com o sacerdócio. Né? É claro que à medida que o tempo vai passando e a história vai correndo, nós vamos tendo a unção de outros personagens. Né? Então, se você pesquisar o verbo ungir na Bíblia, né? Faça esse exercício de pesquisar o verbo ungir, ou pesquisar a palavra óleo, ou unguento, né? Ou unção. Você vai percebendo o uso deste ato, né? E desta prática de ungir coisas ou pessoas. Por que isso é importante? Porque você vai percebendo a evolução do significado de ungir. Né? Estou mostrando para você apenas o começo. O começo oficial da unção foi com o serviço sagrado do sacerdócio. Né? Quando todas as coisas foram ungidas e quando o próprio sacerdote foi ungido. Na cultura judaica, no uso desse verbo massá ou machá, normalmente unção está ligada a uma finalidade sagrada. Né? À medida que nós vamos evoluindo pelas Escrituras, você vai vendo, por exemplo, a unção de profetas. Né? A gente não sabe até que ponto profetas foram ungidos, mas a gente vê alguns casos. Por exemplo, um caso clássico, eu coloquei aí, é o caso de Eliseu. Né? Quando Deus fala para Eli, vai e unge a Eliseu. Né? E Elias chega para ele, coloca a capa sobre ele e o unge. Né? Então aí, por esse ato da unção de um profeta, nós entendemos que provavelmente alguns profetas foram ungidos, literalmente, ungidos com óleo. Um outro caso extremamente importante para o significado da unção é a unção de reis. É importante a gente ver que a unção é aplicada a sacerdotes, profetas e reis. Né? Porque quando nós chegarmos no nosso Mashiach, né, no nosso Messias, no nosso Cristo, nós veremos que ele também será ungido para estas finalidades. Né? E o Cristo será
semelhante a um sacerdote, semelhante a um profeta, mas principalmente semelhante a um rei. Então daqui nós já podemos tirar algumas conclusões. Que o nome Cristo, o nome Messias, indicam a realeza de Cristo, indica as suas funções, indica a sua missão, né? Mas de uma maneira absolutamente distinta dos ungidos do Antigo Testamento, porque nele a unção e essas missões, esses ofícios serão manifestados então de uma maneira plena. Por isso só ele será chamado o Cristo, o ungido. Não um ungido, não um Cristo, um Messias, né? Mas o Cristo. Né? Esse nome vai surgir assim, Jesus o Cristo. Né? E depois então vai se tornar Jesus Cristo. Nós vamos continuar aqui então a nossa pesquisa no Antigo Testamento. Nós vemos o caso de Saul, o primeiro rei. Veja que os juízes, né, os antigos líderes antes dos reis, não são ungidos. Não há nenhum caso que registre que aqueles homens, Sansão, Baraque, aqueles homens lá, o Gideão, Jefité e tal, ali não se fala de unção. Mas quando o primeiro rei de Israel é escolhido, embora tenha sido uma iniciativa popular, né, não foi uma ordenança de Deus, o profeta Samuel, o homem Samuel, né, que era a autoridade ungida, né, da época, o homem por meio do qual Deus salvava o povo e falava com o povo, unge Saul. Né? O profeta, Deus fala para Samuel, né? Amanhã por estas horas virá a ti um homem buscando ovelhas, né? Buscando as jumentas do seu pai que se extraviaram, e a ele você ungirás. Então nós vemos aí um ato agora inédito, né? Porque o profeta prepara então certamente um chifre, né? Um chifre de boi com óleo. Essa é uma observação bem interessante, que nas versões atuais não traz essa diferença, né? Mas na versão mais antiga traz essa diferença. Samuel foi ungido com um vaso. Saul. Certo. Foi ungido com um vaso de barro. Quer dizer, uma coisa humana. Sim. E Davi foi ungido com um chifre, uma coisa criada por Deus. Interessante. Legal. Mas de qualquer forma, nós temos aí o ato inédito da unção. Né? O Saul foi ungido como rei. Depois temos o caso né, notório de Davi. Quando, havendo um rei ungido, aí nós vamos ver aquela história do ungido do Senhor. Né? Mas havendo um rei ungido, Samuel é levado para uma tribo pequena, lá no deserto, para ungir um dos filhos de Jessé. Vocês conhecem a história, está passando aí o seriado, já passou, né, o seriado, está passando de novo, o seriado do rei Davi. Né? E esse caso, então, clássico de Deus falando, eu rejeitei Saul, né, e eu tenho escolhido um outro homem, né, um homem que vai fazer a minha vontade, um homem a quem eu tenho eleito. Nesse caso, então, de Saul e Davi, a prática da unção começa a sobressair, porque agora os primeiros reis são ungidos. Não diz que os sucessores de Davi são ungidos, mas em Davi, esta figura do ungido, do rei ungido, se firma. Né? Raramente nós vamos ver, praticamente não há um caso de sucessor de Davi ungido. Então Davi se torna o ungido. Né? No caso de Davi, a sua casa toda, a sua descendência toda é ungida. É na casa de Davi que Deus vai fazer aquela promessa. Né?
a tua descendência se assentará no trono para sempre. Nunca faltará sucessor da casa de Davi que se assente no trono. Então aí nasce uma figura do ungido e uma esperança permanente de um ungido. Embora a Bíblia não fale de filhos de Davi ungidos. Mas em Davi a realeza é ungida e em Davi Deus dá uma promessa de que a sua linhagem foi ungida para sempre. Diga, Paulo. O ungido do Senhor aqui no papel está 24:7, 11, na minha Bíblia está 24:6, 24:10. É possível que tenha algum númerozinho, talvez eu pegue o contexto e tal, e nem sempre apareça a referência completa. Por isso eu só coloco no site depois que vocês testam. Nesse caso ainda de Davi e Saul, nós vemos aquela questão, quando Saul está perseguindo Davi, não tocarei no ungido do Senhor. Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. O ungido do Senhor, então, passa a ser um personagem único, consagrado, a quem ninguém toca, mesmo que ele tenha se desviado dos propósitos do Senhor. Ainda não é um título. Isso é importante. Por isso que o nome Messias raramente vai aparecer no Velho Testamento. Ainda ele é ungido como derivado do verbo ungir. Assim como nós falamos amar, amado. E aí nós passamos a usar a palavra amado como meu amado, minha amada. Assim como nós usamos, por exemplo, querido, querida, do verbo querer. Então, quando Davi fala ele é o ungido do Senhor, ele está apenas dizendo aquele que foi ungido, aquele sobre quem foi derramado o óleo. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos perceber que esse termo ungido passa a ser usado independente do óleo. Então nós começamos a ver que o nome ungido descola, se desgarra do ato do óleo. E aí a pessoa passa a ser chamada ungida, independentemente de ter sido derramado óleo sobre ela ou não. Um caso curioso... Está falando aí do Velho Testamento que existe? Sim. Que daí Sim. é ungido, mas não necessariamente Isso. mesmo dentro do Velho Testamento. Isso. Não, estamos só no Velho Testamento por enquanto. Um caso clássico e até curioso é quando ali no caso de Ciro, o profeta Isaías fala: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Essa é uma referência curiosíssima, porque primeiro não consta que reis pagãos sejam ou praticassem o ato de ungir, muito menos que tenha sido ungido por um profeta, por alguém da aliança do povo judeu. E ainda mais intrigante, que trata-se de um rei pagão. Agora nós estamos falando de um rei, de um profeta, ou de alguém do povo da aliança, de alguém a quem Deus tenha elegido para uma missão sagrada. Mas ainda assim, o profeta fala ao meu ungido, que no caso hebraico seria o meu Mashiach, ou na Septuaginta, o meu Cristo. Então, aí tem um caso em que a palavra ungido assume formato ou aparência de título independente do uso do óleo. O que eu estou fazendo até agora é mostrar para vocês a evolução. Pegar o ato de ungir lá nas suas origens, na sua prática,
litúrgica, sacerdotal, né? Depois um uso particular para o profeta, né? Que a gente não sabe até que ponto profetas foram ungidos, né? Depois para reis, para a realeza, especialmente Davi, que então é o eleito, o ungido, aquele a quem Deus aprova, né? Até o ponto em que esse nome, esse ato, né, se desliga do óleo e assume feições de um título designando alguém, ao ponto de se referir até a um pagão, né, Ciro, a quem Deus elege para, dentro da sua soberania, cumprir um propósito particular. Mesmo que ele seja pagão, não consta para nós que Ciro tenha se convertido ao judaísmo, ou que ele tenha proclamado o nome do Senhor, de nenhuma forma. Mas mesmo assim, a Bíblia diz a ele, na linguagem grega, por exemplo, Christou mu, né? Meu Cristo. Né? Ou no hebraico, meu Mashiach. Mas não significa no sentido próprio, no sentido literal, ele foi ungido. Então, aqui está, você colocou sem uso de óleo, mas no sentido... Isso que eu estou dizendo. O homem se desliga do ato. Né? Então, veja, começa com o derramar do óleo. Né? Por exemplo, o sacerdote foi ungido. Né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e me amam. Né? Como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e tal. Blá, blá. O sacerdote ungido, ato. Né? Óleo mesmo. Que desce sobre a barba. Né? Aquele unguento que desce sobre a barba e pinga sobre o manto e desce. Né? Como uma figura do Espírito Santo. Né? Depois, esse ato começa a se desligar do óleo e começa a assumir feições de título. Mas isso que eu estou contando para vocês é uma história de 500 anos. É uma história de 500 anos. Desde o culto, de 1000 anos, né? De cerca de 1000 anos. Desde Moisés, 1500 a.C., né? Até Ciro, 500 e pouco antes de Cristo. Né? Deixa eu só fazer uma referência com relação a essa noção de Ciro aí. Na minha Bíblia diz assim, no comentário: embora não fosse adorador do Senhor, o monarca persa desempenhou um papel incomum como pastor de Israel. Isso aí. E como juiz ungido de Deus sobre as nações. E aí você vê ali no 44, 28, um pouquinho antes, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Então, a separação para o propósito. Exatamente. O sentido é esse daí. Né? Aliás, nós podemos pegar dois sentidos importantes aqui. Um é esse, né? Separado por Deus, dentro da soberania de Deus, separado para um propósito. Né? Mesmo que depois Deus vá ter outros propósitos, e aquela pessoa vai ficar naquilo. Né? O único ato de Ciro foi editar um decreto dizendo ao povo judeu: podem voltar para casa, façam lá um templo, né? Inclusive eu vou pagar, né? Eu vou bancar, eu vou indenizar vocês, façam isso. Né? O outro caso que o óleo representa, sem dúvida alguma, é esse que eu referi aqui, do Salmo 133, né? Que é um símbolo do Espírito Santo. Né? E isso também independe do uso do óleo. Porque no Antigo Testamento você veio sobre ele o Espírito do Senhor. Né? Vamos pegar, por exemplo, o caso dos juízes. Né? Veio sobre ele o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor o incitou, o moveu, o capacitou. E então esse homem cheio do Espírito Santo, ou mulher cheia do Espírito Santo, foi capaz de manifestar uma ação sobrenatural. Né? E não consta para nós que os juízes, por exemplo, que receberam o carisma, né, o dom do Espírito Santo, tenham sido ungidos formalmente.
Então a unção aqui também assume um outro significado. O significado de uma pessoa a quem o Espírito Santo revestiu para um propósito particular. Então o óleo representa essa unção do Espírito Santo. Tá? E o Espírito Santo pode mover alguém sem que tenha sido ungido formalmente, mas representa uma ação do Espírito Santo tomando aquele homem ou aquela mulher para uma determinada função. E aí entram os profetas, os juízes, os reis, né? Por exemplo, o rei Saul, né? O rei Saul foi ungido. As pessoas não deram a menor bola para ele, né? Nem ele. Diz a Bíblia que ele pegou a junta de bois dele e foi arar o campo, né? Até que aparece um inimigo, né? Um inimigo violento, tentando massacrar, né, certas regiões do povo judeu. E aí tem o Espírito Santo sobre ele e lhe dá aquela audácia, aquela coragem espetacular, e Saul vai e vence o inimigo e pacifica o povo judeu. E aí o povo conhece, então, Deus está com ele. Ele é o ungido. Por quê? Porque por meio dele, Deus executa a obra da salvação. Por isso Davi não toca nele. Porque a unção é individualizada. É sobre um, é sobre esse, sobre aquele. Né? Com o tempo as pessoas começam a perceber que Davi foi ungido. Que agora Deus executa livramentos por meio de Davi. Quando Saul morre, o povo não tem dúvida. Davi, você é o homem. Você é aquele que sai e que entra. Você é aquele por meio de quem Deus executa a salvação. Então, percebem a formação do nome ungido e tudo que ele vai trazendo, né, tudo que ele vai trazendo de conteúdo. Ele é aquele eleito, separado por Deus para um propósito. Ele é aquele sobre quem repousa a presença de Deus, o carisma, o dom, o poder de Deus. Esse é o Messias. Né? Ainda não com um título. Né? Essa palavra ainda vem vindo, né, no curso da história, assumindo um formato, né, que nós vamos ver plenamente só em Cristo. Né? Duas outras passagens que eu preciso mostrar para vocês é o Salmo 2, aonde a gente vê claramente uma referência ao rei, né, como o ungido. E esse salmo, Salmo 2 e outros, eu coloquei aí aonde, no reino messiânico ali, Salmo 2:2, né? Esses salmos, chamados salmos da realeza, são chamados depois, né? No curso da interpretação bíblica, como salmos messiânicos. Porque eles falam de um personagem aqui que ultrapassa o rei. Né? Claro que quem escreveu estava pensando no rei. Por quê? Porque o rei é aquele que foi ungido. Mas esse salmo aqui fala de alguém cuja glória, cujo poder, cujo significado ultrapassa o rei presente, o rei do dia, da época. Né? Então ele fala assim: contra quem estão irados aí os reis da terra, os príncipes, conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias, né? Contra o seu Messias, ou na Bíblia grega, contra o seu Cristo. Então aqui aparece uma das raras ocasiões, né, em que o Velho Testamento vai falar o ungido. Então aquele ato de ungir vai assumindo formato de título, porque agora já descreve um.
né? Já é substantivo agora, né? Já descreve um ungido. Esse texto vai ser objeto de uma oração lá em Atos, né? Quando a igreja está sendo perseguida, as primeiras perseguições, e eles falam: contra quem estão irados ali os poderosos da terra, né? Contra o Senhor, né? E contra o seu ungido. Então a igreja já faz essa ligação, né? Que o salmo não poderia estar se referindo apenas a um rei comum, um rei ali, né? um pequeno libertador, né? Mas a um ungido. Um outro texto fundamental é esse de Daniel, capítulo 9, né? Que fala então de um personagem futuro. E essa referência é muito importante para nós entendermos o Cristo. Porque agora ele fala de um personagem futuro. É um ungido, é um Messias, é um Cristo, né? Mas é futuro e é alguém grande, alguém especial. Então no versículo 25, é aquela parábola das 70 semanas e tal, né? Uma profecia escatológica, apocalíptica, que não nos interessa aqui agora, mas em Daniel, capítulo 9, versículo 25, fala assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Presta atenção nisso. Ao príncipe. Olha aí a união, né, de ungido com realeza. Sabe, porém, entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Jerusalém está destruída nesse momento, né? Até ao ungido, ao príncipe. Está falando de um personagem futuro. E depois, no versículo 26, fala assim: depois das 62 semanas, será morto o Cristo, e já não estará. Será morto o Cristo. É importante a gente entender, então, que na Bíblia hebraica fala será morto o Messias. E na Bíblia grega, na Septuaginta, vai dizer será morto o Cristo. Quer dizer, Jerusalém ainda não tinha sido reedificada. Então, Jerusalém será reedificada. Quem vai dar a ordem? O Ciro, o ungido. Desde a ordem para restaurar Jerusalém até a um ungido futuro. E depois de um certo tempo, esse ungido futuro será morto. Então, aqui nós temos, assim, dentro da Bíblia do Antigo Testamento, dentro da Bíblia hebraica, né, o máximo que nós chegamos deste personagem Jesus Cristo, né? Porque fala de um ungido no futuro. Chegamos ao final do Antigo Testamento, né? Fizemos uma viagem aí de cerca de 1000 anos. Isso é importante para vocês verem a evolução do nome, a evolução do ato e todo o significado que ele vai carregando, né? Deste apanhado todo, o mais importante é a aliança com Davi, porque Davi foi o ungido, meu eleito. Davi significa amado, né? Meu amado, homem segundo o meu coração, né? Quando Davi já está ficando velho, Deus lhe dá uma promessa, dizendo: a tua descendência se assentará no trono para sempre. Eu lhe serei por pai e ele lhe será filho. De modo que todo homem que se assentou naquele trono de Davi como sucessor representava uma esperança, né? Será esse que nos livrará? Será esse que nos libertará dos nossos inimigos? E o reino só vai caindo, né? Vai caindo. Né? Nunca mais alcançou a grandeza dos dias de Davi, né? Davi e seu descendente, Salomão. Mas Salomão também decepciona. Salomão também termina o reino fraco, né? Mal das pernas, como se diz, né?
conheceu a glória, né? O auge e tal. Mas também vai caindo, e na mão do seu filho o reino despedaça, né? Se torna pequeno, fraco, pobre, e dali nunca mais se levanta. E o povo fica pensando, o que será desse? O que será então da aliança com Davi? Cadê o ungido do Senhor? Por isso que a partir de Davi começa a fomentar uma esperança, né? Uma esperança que quase morre na época do exílio. Porque a casa de Davi, cadê a casa caída de Davi? Né? A Bíblia fala, a casa caída de Davi. Os profetas falam, reconstruirei a casa de Davi. Né? Porque a casa de Davi acabou. Né? E quando o povo volta, lembra lá, Zacarias também fala os dois ungidos. Né? Esses são os dois ungidos. Coitadinhos, né? Zorobabel, mais perdido que um prisioneiro, né? Atormentado. Né? A única coisa que ele tem é ser um descendente de Davi. Né? E aquele sacerdote Josué, que eu falei aqui na aula passada, né? Também mal consegue, né? Não tem nem tempo para oferecer sacrifício. Né? E em cima deles aquele bando de judeus esfarrapados, pobres, né, prisioneiros, colocam a sua esperança. E o profeta Zacarias também fala, eis aí os dois ungidos, né, os dois raminhos de oliveira diante do Senhor. Né. Mas a partir daí a coisa vai caindo totalmente. Né. Aquele período interbíblico que nós estudamos aqui no começo do ano mostra uma decadência total. Né. A situação só piora. A única coisa que os judeus têm é quem é o senhor da vez, quem é o opressor de plantão. Né? Porque saem os persas, chegam os gregos, saem os gregos, chegam os romanos. E junto com os romanos, Herodes, e aquela opressão toda. Né? De modo que a esperança no Messias, a esperança no ungido, está, por um lado, extremamente ameaçada, mas, por outro lado, está pulsando na veia. Né? Os judeus piedosos estão se perguntando de onde virá, né, a nossa esperança, de onde virá o ungido. Né? Eu coloquei aqui alguma coisa sobre isso, né, sobre o povo esperando ansiosamente esta expectativa, né, essa expectativa grande em relação ao Messias. Vamos só olhar, para a gente ganhar tempo, em João 7. É claro que lendo o Evangelho você percebe essa busca. Né? Por exemplo, quando João Batista aparece pregando, as autoridades, os rabinos, os fariseus, as autoridades religiosas vão investigar. És tu o Cristo? Em João perguntam para João Batista, né? És tu o Cristo? És tu o profeta? Olha o que eles estão fazendo. Eles estão como Sherlock Holmes, né? Eles estão ali procurando um rastro do Cristo. Porque estudando as profecias, apegando-se, né, ferozmente, fielmente às Escrituras, eles estão rastreando vestígios do Cristo. Jesus fala, virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Né? Então os Cristos, os ungidos, começam a aparecer. E as autoridades judaicas precisam rastrear. O Cristo vem de onde? Lembra quando Jesus nasce lá em Mateus 2? Que aqueles magos vêm procurando o rei. O rei. E Herodes fica atormentado e vai perguntar para os profissionais. Né? Reúne ali os especialistas, né? Os entendidos ali, né? Os profissionais da lei, os peritos, e pergunta onde vai nascer o Cristo. E eles falam, em Belém. Opa! Esse menino nasceu em Belém? Cortem as cabeças. Né? A rainha, como é que é? A rainha vermelha lá da Alice, né?
cortem as cabeças. Nasceu em Belém, e até os gringos já sabem, isso é um perigo. Não posso admitir isso, né? Então, essa expectativa quente, essa expectativa ardente pelo aparecimento do Messias, você percebe em todo o Evangelho, né? Você percebe quando João Batista surge, você percebe no medo que as autoridades têm dele, né? Porque quanto mais agora aperta ao povo judeu, mais eles clamam pela vinda do Messias, do profeta. Moisés tinha falado: no futuro o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim. Quando ele aparecer, sigam-no. Então, quando João Batista aparece, eles falam: és tu o ungido? João Batista fala: não, não sou ele. És tu o profeta? Não, também não sou. Quem você é então, rapaz? Ah, eu sou aquele que vem antes, né? Eu sou aquele que vem abrindo o caminho, né? Atrás de mim vem ele, né? O Messias, o Cristo, né? Mas em João 7 tem um diálogo aqui interessante, que para a gente ganhar tempo e tal, vocês percebem aqui nessa festa, essa festa registrada em João 7, no versículo 26, versículo 25, né? Esse burburinho em torno de Jesus, quando eles falam: esse homem não é aquele que eles estão procurando matar? Aí no versículo 27, no versículo 26, será que as autoridades estão reconhecendo que de fato ele é o ungido? Mas aí no versículo 27, mas nós sabemos de onde este é. Quando vier o ungido, ninguém saberá de onde ele é. E aí Jesus não facilita nada, né? E fala: vocês de fato não me conhecem? Vocês também não sabem de onde eu vim e tal, né? E aí no versículo 31, contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Né? Então esse burburinho em torno de Cristo, esse burburinho assim, é ele. Mas dizem que o Cristo vem de Belém. Outros falam: não, mas dizem que ele vai aparecer de repente no meio do povo. Lá em João 12 fala assim: como você diz que vai embora? Dizem que quando o Cristo chegar, ele vai estar para sempre no meio do povo. Então esse burburinho em torno dele, que está presente nas páginas do Evangelho, mostra uma ardente expectativa por um personagem que vai chegar. O que é que esse personagem carrega? Pensa bem, depois de 1000 anos de prática de ungir, de esperar um Salvador que vai e a opressão volta, mas eles vão esperando esse grande Salvador, especialmente descendente de Davi, né? Jesus, filho de Davi, né? Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Você não é o filho de Davi? Então salva-me, né? Então essa grande expectativa em torno de Jesus. Quando Jesus aparece, esse burburinho está presente. O que é que ele representa? O que é que ele carrega? O que é que as pessoas esperam aparecer? Então aí nós vamos ver que Jesus é comparado, né? Ele é constantemente colocado frente a frente com um certo padrão, com uma certa expectativa. Que expectativa é essa? De um profeta? De um Salvador? De um homem que tenha plena presença de Deus? De alguém que será o Salvador, o ungido, o libertador. O papel dele não está muito claro, né? Alguns acham que ele será um rei poderoso, né? Alguns acham que ele será um grande profeta, alguns acham que ele será um sacerdote, mas de qualquer maneira ele é esperado, né? Do que eu tinha colocado aqui sobre isso, nós pegamos
o essencial. Né? A gente vai ver agora, então, o ministério de Jesus. Até aqui, alguma questão? Entenderam o percurso que eu estou fazendo? A maneira como eu estou querendo desenhar, né, o título, Jesus, ou Cristo, né? Cristo. Tudo bem? Estão comigo? Quando Jesus, então, chega, ele é anunciado como o Cristo. Nós vimos lá em Lucas 2, no anúncio dos anjos para os pastores, quando os anjos falam assim, é que hoje vos nasceu. Agora vamos ler, né, o anúncio e o ministério de Jesus contra esse pano de fundo. Né? Olha o anúncio do anjo em João 2:11, quando ele fala, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador. Olha essas palavras. Né? Na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É assim que ele é anunciado. Na cidade de Davi, nasceu o ungido. Né? Nasceu o ungido. O Salvador, o Senhor. O livro de Mateus, né? Mateus lá no início, capítulo 1, versículo 1, como é que ele começa? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que Jesus é um nome comum? Agora ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus ungido. Né? Esse foi ungido por Deus. Sobre ele está a unção. Não uma unção. Não um pequeno libertador das nossas coisas, dos nossos pequenos problemas. Mas o ungido. Marcos também começa assim, né? Veja lá capítulo 1, versículo 1 de Marcos. Quando ele fala assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É claro que nós estamos acostumados com esse nome Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Né? Mas agora, até o Roberto Carlos canta, né? Jesus Cristo. Né? Mas agora nós estamos fazendo uma identificação. Jesus é o Cristo. Esse homem aqui, este aqui, filho de José e de Maria, é Jesus Cristo. Começa assim, Jesus o Cristo, Jesus o ungido. Né? João sempre vai falar assim, Jesus chamado Cristo. Né? E com o tempo, essas duas designações vão se unindo, né? E de Atos para frente, o nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Né? Jesus qual? O ungido, o Cristo de Deus. O nome de Jesus, você tinha falado, é comum, né? É um nome humano e Cristo, a função, o ofício. Jesus, quando usado sozinho, realça a humanidade dele. É o nome que ele adquiriu para nós como Salvador. O Cristo fala da sua unção para esse propósito. Né? A unção de Deus, a eleição, o desígnio de Deus para a obra que ele iria realizar. Jesus o eleito. Nós podemos pensar assim, né? Jesus o escolhido, Jesus o eleito, Jesus o ungido, aquele por meio do qual Deus vai realizar a salvação. Jesus, aquele que carrega o cumprimento de todas as promessas. De todas as promessas de Deus. Aquele que cumpre toda a expectativa do Antigo Testamento. Aquele que é rei, profeta e sacerdote.
Né? É isso que o livro de Hebreus vai tratar. Né? Jesus é superior ao profeta. Jesus é superior ao rei. Jesus é superior ao sumo sacerdote. Nele se cumprem todas as promessas, toda a expectativa. Nós temos aqui então todos esses testemunhos, né? Temos o caso do batismo de Jesus, que é importantíssimo para a sua designação como Cristo. Porque ali, meus irmãos, no batismo de Jesus, há uma manifestação inédita do Espírito Santo. Não há registro no Antigo Testamento de uma manifestação do Espírito Santo como essa no batismo de Jesus. O Antigo Testamento fala de manifestações de Deus. Manifestações de Deus chamadas de teofanias de Deus. Teofanos, né? Fania, que significa manifestação, aparência, né, de Deus. Mas aqui é o único caso em que o próprio Espírito Santo se manifesta numa forma concreta e visível. O Pai fala ali, né? O Pai fala: este é o meu filho, meu amado, meu eleito. E sobre ele então manifesta-se uma unção do Espírito Santo. O próprio Jesus vai dizer depois, olha que interessante, o próprio Jesus vai dizer depois na sinagoga em Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Agora nós conseguimos associar os nomes, né? Porque ele está usando a mesma terminologia. É como se ele estivesse dizendo: o Espírito do Senhor Machia, né? O Espírito do Senhor Machia sobre mim, né? Me ungiu, né? Então agora, se nós traduzirmos esses termos, é isso que ele está dizendo. O Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor me revela como o Messias, como o Cristo. E aí ele descreve a obra do Cristo: pregar o Evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar os olhos dos cegos. Milagres chamados messiânicos. Milagres que só o ungido de Deus poderia fazer. E essa é uma outra coisa também que nós raramente conseguimos compreender nos milagres que Jesus fez. Jesus fez muitos milagres. Jesus curou muitas pessoas. Mas alguns desses milagres estavam na lista dos profissionais, dos rabinos. O Messias é este. O Messias é aquele que expulsar o demônio. Ninguém nunca exerceu tal autoridade sobre os homens. O Messias prova o seu poder de unção ao expulsar demônios de um mudo surdo, né? Surdo mudo. Porque os outros exorcistas tinham que fazer o demônio falar. Mas Jesus expulsa um demônio mudo. E isso deixa os fariseus assombrados. Será este o Cristo? Mas ele não guarda o sábado. Mas ele cura no sábado. Então eles ficam confusos, porque não conseguem enquadrar Jesus, a prática de Jesus, no figurino de Jesus. Né? Outro milagre messiânico, a cura do leproso. Ninguém nunca curava leprosos. Havia curandeiros e charlatões, e profetas, e pessoas que realizavam alguns milagres na época de Jesus. Ele não era o único. Mas Jesus curou um leproso. Né? Com o seu toque, ele curou um leproso. E se a gente vir, né, esses relatos, em todos eles, por exemplo, lá em Mateus 12, Jesus fala: se eu, porque eles falavam, esse homem ou é o Cristo ou é um endemoniado. Que poder é esse? Né? Mas Jesus fala: se eu expulso demônios pelo poder de Deus,
então vocês têm que reconhecer que o reino de Deus chegou. Leia lá depois em Mateus 9, Mateus 12. E ele fala, ai daquele que blasfemar contra a unção que está sobre mim. Ai daquele que não reconhecer. Em João 9, só para a gente apressar um pouco, em João 9, Jesus cura aquele cego de nascença. E esse também era um milagre messiânico. Porque a cegueira era considerada uma maldição, uma praga. Tanto que os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus fala, ninguém pecou, nem ele nem seus pais. Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque na cura daquele homem, as autoridades deveriam reconhecer quem estava ali, quem estava presente. E os fariseus perguntam, porventura nós somos cegos? E Jesus fala, se vocês fossem cegos, haveria cura. Mas como vocês estão diante de mim e não veem, o problema de vocês é rebelião, é incredulidade. Porque eu tenho feito todas as obras do Messias. As obras que eu faço, não é assim que está no Evangelho? As obras que eu faço dão testemunho de mim. O Pai dá testemunho de mim. João deu testemunho de mim. E as obras que eu faço porque me foram dadas para fazer. E todas elas davam testemunho de quem ele era. É interessante que lá em João 10, esses profissionais da religião perguntam, até quando vai deixar a nossa mente confusa? Se tu és o Cristo, dize! E ele fala, já vos disse, mas vocês não creem. Já disse, mas vocês não creem. O problema de vocês é que vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas me reconhecem, mas vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não entendem. O cego aqui foi curado, disse que era cego. Exatamente. Chamaram os pais dele. Exatamente. No capítulo 9 você vê toda uma investigação. Investigam o homem. Você era cego? Sim. Desde quando e tal? Aí colhem testemunhas. Aí falam com os pais. Eles têm tudo. Você vê ali uma clara investigação. Você vê claramente que as autoridades se reuniram para analisar aquele milagre. E dizer, este é um milagre messiânico ou não? É isso que está por trás. E eles fecham os olhos diante da luz. Fecham os olhos diante da luz e o expulsam da sinagoga. E Jesus o encontra e fala, agora você crê? São milagres messiânicos. Um outro detalhe que eu coloco aqui também, que nós temos que chamar a atenção, é que Jesus, embora fale de si e confesse a si mesmo como o Cristo, é interessante que Jesus raramente diz diretamente, eu sou o Cristo. Mas ele dá todas as evidências que estavam preparadas para quando ele viesse. E tem um caso extraordinário, que Jesus fala, eu sou, que é para a mulher samaritana. As coisas, Ela estava, eu sei que quando ele vier, eu sei quando ele vier. E Jesus fala, se você soubesse. Antes ele fala, se você soubesse. Quem é este que fala contigo? Se você soubesse quem está aqui, você é que me pediria água e eu te daria. Mas à frente ela vai crescendo na sua compreensão. Veja como os olhos são abertos. Vai crescendo na sua compreensão e ela fala, você está me lembrando alguém. Você está me lembrando alguém. Veja que és profeta. E depois ela fala, eu sei que quando vier o Cristo, e ele fala, eu o sou, eu que falo contigo. E ela crê, e vai chamar os outros, e fala, olha, encontrei um homem
que faz isso, isto e isto. Ele aparenta sinais do Messias. Será esse, porventura, o Cristo? E os homens vão lá, os homens, né, as autoridades, né, que o testemunho da mulher não valia nada, né? Eles vão lá e falam, olha, não é porque você disse, mas é porque nós mesmos temos visto que esse é o Cristo Salvador do mundo. Os samaritanos homologam, né? As autoridades impuras, né, homologam. Este é o Cristo, o Salvador do mundo. Testemunho de um samaritano. E os judeus dizem, rapaz, fica cego de novo. Você não pode estar vendo. Mas quem te curou? Não sei, eu só sei que eu era cego, agora vejo. É simples. Isaías tinha uma palavra que quando Sim. Jesus viesse, curaria, né? Exatamente. Eles viram a cura e não aceitaram a palavra. Por isso eram indesculpáveis. Por isso Jesus chama de cegos. Porque eles tiveram séculos de investigação a respeito desse personagem. E Jesus não chega dizendo, eu sou o Cristo. Pelo contrário. A única pessoa que fala na Bíblia, eu sou o Cristo, é o falso Cristo. Jesus fala, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Se você procurar essa frase na Bíblia, eu sou o Cristo, você só vai encontrar ela na boca do falso Cristo. Né? Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não é uma questão de falar. Exceto o que ele falou para samaritano. Exceto ali, porque ele fala, eu o sou. Então, se você procurar essa expressão, eu sou o Cristo, ou eu sou o Cristo, você não vai achar. Ali ele fala, eu sou, eu que falo contigo. Então as evidências dele são essas. E tem aquele caso também, muito conhecido, né, da pesquisa de opinião. Né? Jesus retira os seus discípulos, né, e fala, o que as pessoas andam falando a meu respeito? Agora veja o contexto em que isso se dá. Eu tenho curado cegos, tenho expulsado demônios, tenho curado leprosos, tenho ressuscitado mortos, tenho dado testemunho a respeito das profecias. E até essa altura, o que as pessoas entenderam? Aí os discípulos falam, olha, dizem que é João Batista, porque havia uma profecia, dizem que tu és o profeta, dizem até que é a encarnação de algum profeta. Né? E vós? Quem dizeis que eu sou? Né? Aí vem aquela grande confissão. Né? Tu és o Cristo de Deus. Né? Tu és o Cristo. Né? Será que ele queria ser reconhecido pelas obras, o cumprimento das profecias, então, e não as palavras? Mais pelo perigo político, que ele não dizia para não falar? Será? Veja, ele fazia... Aí é que está. Nós temos Jesus... E o figurino. Quando eu chamo figurino, é toda aquela expectativa de séculos que estão contidas no nome Messias, Cristo. Agora aparece Jesus. Jesus nunca vai rejeitar o título Cristo, Messias. Ele é o Cristo. Mas ele vai dar um novo conteúdo e um novo significado. Ele vai corrigir a expectativa a respeito do Cristo. Por isso, exatamente, tudo aquilo que foi jogado dentro desta caixa chamada Cristo, né, chamado Messias, tudo que foi jogado ali, misturado e tal, e estava na mão agora dos profissionais para investigar quem ele é. Né? Agora Jesus vem realizando as obras de Cristo, realizando e cumprindo profecias a respeito de Cristo, mas rejeitando algumas expectativas messiânicas que estavam equivocadas, erradas. Por isso você vai ver o que eu chamei aqui de segredo messiânico, um estudo polêmico a respeito de Jesus, em que ele não permite que as pessoas digam que ele é o Cristo.
Imediatamente após, ele faz essa pesquisa de opinião interna, né, do seu grupo, percebe, ele mede a compreensão que as pessoas estão tendo a seu respeito, né, colhe a opinião do seu próprio grupo e percebe que as suas ovelhas, o seu grupo, entendeu, ou pelo menos está entendendo, parcialmente, né, parcialmente. E imediatamente após esta confissão de Pedro, Jesus fala: a ninguém digam sobre isso. A ninguém fale. Porque convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja entregue na mão dos pecadores, das autoridades, padeça, sofra e morra. E aí o Pedrão dá na cara que ele não está entendendo bem. O figurino dele também está meio, né? E ele fala: nunca, Senhor, nunca isto. Nunca isto. Como assim? Se tu és o Messias, tu não podes morrer. E Jesus o repreende severamente, dizendo: você não pensa de acordo com o figurino de Deus. Mas você também, Pedro, até você está pensando de acordo com o figurino humano. Você também está pensando no Messias violento, guerreiro, poderoso. Você está pensando que eu vim apenas trocar o opressor de plantão, que nós vamos quebrar os romanos e vamos assumir o lugar deles, que nós vamos tornar agora o Império Israelense, o Império Judaico, né? Mas você ainda não entendeu que o Messias vem para salvar do verdadeiro opressor, do verdadeiro mal, né? O opressor de dentro, do coração. Eliseu, não era natural que eles tivessem essa ideia de Jesus por causa até das guerras que sempre eles venciam, sim, Deus ao fim da espada? Sim. Então foi criando toda uma estrutura na mente, uma expectativa que seria como era. Passada de geração em geração. Jesus vem para encarnar esta profecia e para corrigir. Ele é o Messias, né? Por mais que eles pensassem nesse Salvador, eles pensavam à sombra dos Messias passados. O que Pedro e João aqui, os discípulos, estão esperando? Alguém que marche para Jerusalém, mas não para morrer lá, por favor. Né? Dá um peteleco na cabeça do pelego que está lá e tomar o lugar dele. E a partir de lá, botar Roma no seu lugar. Qual é o seu lugar? Aos nossos pés. Não diz que o reino de Deus vai derrotar o monstro? Então é isso que nós queremos. Como assim morrer? Né? Então aí nós percebemos um choque entre a pessoa de Cristo e toda a expectativa que a nação tinha a respeito dela. E é por essa razão, então, que Jesus diz: a ninguém digam isto ainda. Não é o momento ainda. As pessoas não vão entender ainda que eu vim para cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus, mas há algumas expectativas equivocadas, humanas, como ele fala para Pedro, né? Não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, né? Agora, evidente, Jesus não está culpando eles por isso. Ele está encarnando esse papel, né? Ele está manifestando esse chamado, essa visão, né? Tanto é que ele vai fazendo as suas obras, ele vai falando, ele vai cumprindo, né? E aí, nesse dado momento, faltando mais ou menos um ano, talvez, para a crucificação, ele chama os discípulos e fala assim: ó, vocês estão entendendo? Quem vocês acham que eu sou até o momento? Né? E eles dizem: tu és o Cristo. Ele fala: bom, basta, não digam ainda, não é a hora, né? Convém que o Filho do Homem desça para Jerusalém, padeça muitas coisas, né? Porque Jesus não é apenas o Messias, Jesus também é o Filho do Homem, Jesus é o servo, né? Jesus vai agregar em si várias correntes da profecia.
E depois da sua morte, ele vai dizer: pô, mas vocês são lerdos para entender. Não está escrito nas Escrituras que o Filho do Homem, que o Cristo, deveria padecer? Aí eles vão: estou entendendo, né? Então, quando falava ali, era você, e tal. Porque eles não conseguiam conciliar Messias com servo sofredor. Né? Como assim? O Messias vive, reina, é o filho de Davi, ou é o sofredor, o escravo que vai sofrer? Né? Nós não conseguimos compreender isso. Muitas vezes eu penso que nós também pensaríamos isso. Sim. E fico pensando o que nós estamos sendo lerdos hoje no nosso contexto para entender por causa dos nossos pressupostos, do que nós já pensávamos. Essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante, e aqui nós já podemos puxar uma aplicação. Né? Aquelas pessoas daquela época tinham um certo figurino a respeito de Jesus. E por causa disso, tinham dificuldade em enxergar o Jesus, o Cristo. Né? E quanto disso nós também podemos praticar? Né? Tecendo um certo figurino a respeito de Jesus, como ele tem que ser, como ele tem que agir, as orações que ele tem que responder, as coisas que ele pode fazer, as coisas que ele não pode fazer, e por isso não o seguimos. Né? Por isso não o seguimos, porque ele não bate com o nosso figurino. Né? Ele não pode fazer isso. Dentro disso também a gente pode pensar na teoria da prosperidade e também daquele cristão, né, que se dedica a servir ao Senhor, a ser justo, e as pessoas falam assim: o que você está pensando da tua vida? Você é um bobo, fica servindo. Né? Então, é difícil para um servir a Cristo, porque se você realmente vai encarnar, você vai ver que o compromisso é muito além do que ser o rei, ser a cabeça, esse evangelho seletivo, né? Seletivo. Tem um amigo meu que ele falou assim: eu vou comprar uma parada. A mulher falou assim: não seja bobo, sabe o valor do teu trabalho. Eu falei assim: eu sei o valor do meu trabalho. Por eu saber o quanto custa, eu estou cobrando esse valor. Certas práticas, né, que nós temos que conciliar com a nossa fé. Né? Nós temos hoje, você já falou outra vez, né? Que nós temos agora a Bíblia completa. Não é naquela época que eles não tinham conhecimento. Sim. Nós temos na totalidade já. Essas né? coisas foram reveladas. Então, para nós, nós teríamos que estar muito mais abertos do que eles estavam, porque eles não sabiam, né? Eles tinham a expectativa da experiência passada. A gente não, né? Já o que aconteceu, Jesus crucificado. Dependendo de como nós somos evangelizados e qual a mensagem que está sendo passada, também está sendo formado. Sim. Na tua palavra, um figurino naqueles que estão chegando a Cristo, de como eles vão viver esse Cristo. O Cristo só eu da faço dele espada, o que quero, então, claro. Não é bem assim. Né? É um Cristo seletivo, né? Um Cristo segundo os meus interesses. Exatamente. Minhas expectativas. Por isso a nossa fé é uma fé coletiva, né? Em que nós temos que nos esmerar uns nos outros e na palavra para corrigir esses desvios de percurso. Né? Assim como o Cristo foi fiel à vontade de Deus. Ele foi eleito para realizar a salvação. Ele poderia ter tomado outros rumos como o Cristo. Mas convinha que o Cristo padecesse. Convinha que este filho de Davi, né? Esse filho de Davi, esse glorioso Messias, convinha que padecesse. E ele não se desvia do caminho. Sobre ele permanece a unção, a separação para um determinado propósito. Né? E esse nome, então, carrega, meus irmãos, e aí nós temos já que partir para o fechamento, né? Eu quero, pelo menos, deixar essas pistas de reflexão, para que a gente entenda tudo que esse nome carrega das Escrituras, tudo que ele contém
que foi revelado em Cristo para nós, como o eleito de Deus, aquele que cumpre todas as profecias de Deus, aquele em quem Deus habita, não apenas como unção, mas toda a plenitude da divindade, né? Aquele que é Deus entre nós, aquele que é a salvação entre nós, o Cristo. Então, quando falarem esse nome, né, Jesus Cristo, né, lembrar que Ele é a plena realização do plano de Deus, que nele habita tudo, né? Que esse nome para nós talvez até hoje não carregava todo esse significado, né? Mas que nós temos então que resgatar esse nome, né? Desentranhar esse nome para que ele expresse para nós, né, todo esse significado profético de salvação, né, e de cumprimento que ainda está em curso, porque ele é o rei, sim, ele é o rei, né? Quando ele entra em Jerusalém, ele é saudado como o rei, o filho de Davi. O fato dele ser descendente de Davi o associa diretamente ao reino de Deus. Acontece que para realizar o reino de Deus, ele tinha que libertar os homens da escravidão do pecado e das trevas e de Satanás. Senão não há reino de Deus. Reino de Deus é o reino dos libertos, dos nascidos de novo. Mas esse reino vai se consumar, né? Então esta profecia do Cristo ainda está em cumprimento. Em cumprimento. Nós ainda vivemos uma tensão, né, entre o reino de Deus e o reino dos homens. Nós ainda vivemos uma expectativa, né? E então é importante que a gente também busque da palavra de Deus, busque do discernimento, esse Cristo que virá. Porque quando ele fala que muitos falsos profetas virão, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, significa que falsos cristos virão. Mas virá um verdadeiro. E nós deveremos reconhecê-lo. E para isso nós temos que desmontar de dentro do nosso coração os falsos cristos. Nós também temos que tirar do nosso coração os falsos cristos. Conferir o Cristo que nós imaginamos com as Escrituras, para que quando ele se manifestar, nós também o reconheçamos. A gente vive daí um jeito cedo todo dia, porque entre aquilo que eu quero, mas a vontade de Deus, a mesma coisa, claro, em proporção bem menor, sim, mas que para nós, na hora da luta, é tão grande quanto. De que, Deus, né? Pai, que não seja feita a minha vontade, mas os teus propósitos na minha vida, porque é um propósito de Deus não em mim mesma, mas aonde eu estou. Nós fomos chamados cristãos, né? Eu queria terminar com essa pequena reflexão. Nós fomos chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia, né? Como eu falei, não foram chamados jesuanos, jesuítas, né? Mas, nem jesuínos, né? Mas cristãos, né? Esse nome foi dado a nós quase que por apelido, né? Mas quem sabe a gente também poderia pensar nesse nome como a unção, né? A unção, sim, sim. Mas quem sabe nós podemos pensar nesse nome também como uma conclusão desse estudo, pensar nesse texto também, nesse nome, como aqueles que foram ungidos pelo Espírito Santo. Pensar nesse nome cristão como também ungido, que a unção do Espírito Santo também foi dada a todos agora, para uma missão, assim como a unção de Cristo foi para uma missão. Não foi para sentar no trono, não foi para ser famoso, não foi para ser rico, não foi para ser filósofo, né? Mas para seguir a vontade de Deus. Que a gente também pense sobre este nome
como João falou, a unção de Deus está sobre vocês, né? Está sobre nós. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E que a gente pense na nossa vida também como um pequeno Cristo, porque é isso que a palavra cristão significa. Um pequeno Cristo, né? Ungido para seguir a vontade de Deus. E só para terminar, vamos parar com essa história do ungido do Senhor, né? Porque o ungido do Senhor, não toquem no ungido do Senhor, é coisa do Antigo Testamento, né? Quando o Espírito Santo tocava este e não aquele. Este e não aquele. Cuidado com ele, porque ele foi ungido pelo Senhor. Desde que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e derramou de lavada o Espírito Santo sobre toda a carne, todos são igualmente ungidos, porque o Espírito Santo não é dado por medida. O Espírito Santo é dado abundantemente. A palavra ali é derramado. Então vamos ter cuidado uns com os outros, mas não vamos eleger do nosso meio pessoas mais ungidas do que as outras, porque isso não existe. Foi derrubado na cruz do Calvário. Mas esses ungidos que você está falando são ungidos, aqueles que aceitaram Jesus. Claro, claro. O Espírito Santo só vem sobre o sangue, né? Lá no Antigo Testamento fala que primeiro era passado o sangue, depois ungido com óleo, né? O tabernáculo também foi aspergido sangue, depois ungido com óleo, né? Então todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, né, podem beber abundantemente do Espírito Santo. Quem tem sede, venha a mim e beba, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haveria de vir, porque o Espírito Santo até aquela época não havia sido dado, mas agora foi dado, né? Então ninguém precisa morrer de sede no nosso meio, né? Todos podem ir e beber, e de onde eu bebo, de onde você bebe, tem muito, e nós podemos levar os sedentos lá, né? E isso significa ser cristão, né? Se nós queremos carregar conosco esse nome da unção de Cristo. Senhor, dá-nos do teu espírito de revelação, de sabedoria, e que esse leve apanhado de coisas que dissemos aqui sirva de instrumento para o Senhor abrir os nossos olhos e nos dar uma visão renovada de Cristo. Renova sobre nós a unção, leva-nos de volta à fonte de onde flui o Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que a água fluiu da rocha, e a nossa rocha é Cristo, e ela está ferida para nós, e dela flui o Espírito Santo. Que o Senhor sacie a nossa sede, que o Senhor nos encha do Espírito Santo, que aquela unção de Cristo, aquele óleo precioso que desce da cabeça do nosso sacerdote, daquele que foi ungido, nosso sumo sacerdote, possa descer para nós, possa ungir a nós o corpo dele, o corpo de Cristo, nos ungir, nos unir, nos inspirar, nos proteger, nos dar esclarecimentos a respeito destas coisas. Em nome dele. Amém. Amém, meus irmãos.